Boa noite, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico formado há quase 20 anos pela UNB. Na época que eu formei, era uma das melhores faculdades de medicina do país. Eu sou especialista em homeopatia, sou pós-graduado em estratégia ortomolecular e medicina, sou autor de 6 livros, sendo que o 6º livro sai agora em agosto de 2018, tá? Não percam, espero que vocês gostem do livro. E hoje eu quero conversar com vocês sobre remédios, medicamentos, o que vocês precisam saber sobre o assunto, algumas coisas que talvez vocês não levem muito em consideração, mas que são importantes para vocês, tá bom? As minhas redes sociais, elas são o youtube.com/Dr. Ícaro Alves, o facebook.com/Dr. Ícaro Alves, o instagram.com/Dr. Ícaro Alves. Tem o meu aplicativo de celular, que é o Gerenciador Saúde Dr. Ícaro, ele é gratuito para ajudar vocês a cuidarem melhor da saúde de vocês. E lá no icaro.med.br/saúde, vocês vão encontrar o principal link para cuidarem melhor da saúde de vocês, de quem importa para vocês, tá bom? Lembrando que sobre o assunto de hoje é fundamental que você assista o que está lá no icaro.med.br/remédios não precisar. Separado por hífen, remédios, hífen, não, hífen, precisar e sem acento, tá? Porque é um vídeo mais antigo que eu fiz, mas que fala o básico da questão. Hoje eu quero pontuar para vocês alguns aspectos muito importantes que você precisa prestar atenção quando você toma remédios ou vai cogitar ter uma consulta médica e tomar remédios e tudo mais, coisas que você precisa prestar atenção para não ter efeitos ruins ou o mínimo possível de chance de efeitos ruins, tá certo? Como médico, eu já tenho que dizer para vocês que remédios não são uma coisa do mal, tá bom? Remédios não foram inventados para ser uma coisa do mal. Agora, eles têm sido prescritos excessivamente e muitas vezes erradamente, precocemente, exageradamente, e esse é que tem sido o problema. E não se iludam. Quem produz os remédios, com certeza, quer ganhar dinheiro. Por isso que o nome é indústria farmacêutica, tá? Então é claro que os profissionais de saúde, de várias formas diferentes, receberão incentivos diretos e indiretos, nem que seja através de literatura, estudo científico, livros, congressos e tudo, até incentivos muitas vezes ilegais, né? Propinas e por aí vai para poder realmente incentivar a prescrever. Mas assim, remédios não foram criados para ser uma coisa ruim. O problema é que a parte comercial e a parte dos excessos acabou tomando conta em muitos casos. Por isso que remédios, a prescrição excessiva ou inadequada já está entre as 5 principais causas de doenças e de morte no mundo. Ok? Principalmente nos países desenvolvidos. É uma coisa para a gente pensar. Então vamos lá. Não sei se você sabe, mas curiosamente a definição para remédios, eu estou olhando aqui do lado um roteiro que eu criei para poder não esquecer de falar nada importante para vocês, tá? Não sei se vocês sabem, mas a definição de remédios no dicionário é substâncias para combater sintomas, tá? Não se fala muito em curar, não se fala muito em tratar causas, mas sim em sintomas. Então, assim, eu quero que você entenda que se remédio é para tratar sintomas, muitas vezes o remédio não vai estar agindo nas causas, ou seja, o que levou aos sintomas, e isso pode significar que não vão curar, não vão ajudar tanto quanto você pode estar pensando por aí, ok? Então, assim, os remédios, eles são necessários nas urgências e emergências. Eu já fui plantonista do SAMU, já fui plantonista de sistema de emergências médicas, já fui diretor de hospital, já fui gerente de centro de saúde, já fui diretor de sistema de emergências médicas. Então eu trabalhei com emergências e urgências durante um bom tempo da minha vida. E digo para vocês que remédios em situações de urgências e emergências são muito importantes, tá? Porque muitas vezes quando a pessoa está ali com risco de morte ou de sequelas, você tem que entrar
com poucos dados, mas o máximo que você conseguir, rápido, e tirar a pessoa daquele estado que possa trazer sequelas ou a morte. Então, nessas situações, os remédios vão ser importantes. Mas eu vejo hoje em dia que num consultório médico, quando o paciente teoricamente está buscando alívio de sintomas, mas está buscando saúde, remédios não costumam ser a coisa mais importante, tá? Como a gente vai conversar ao longo dessa live aqui. Então eu sugiro que vocês acessem lá o icaro.med.br, remédios-não-precisar, ou buscar no Google ou lá no meu site, no icaro.med.br, antes dos remédios, ou no próprio YouTube. Vocês vão ver essa palestra minha, antes dos remédios, onde eu explico um pouco mais sobre o que a gente está conversando hoje. Então, quero deixar claro para vocês que remédios são necessários nas urgências, tá? E emergências, às vezes como primeira medida, antes mesmo de ouvir o paciente mais detalhadamente, às vezes o paciente não está conseguindo nem falar, ok? Remédios são importantes como adjuvantes para ajudar enquanto você está buscando a causa dos problemas e resolvendo as causas dos problemas. Essa questão da causa, quando eu explico para os pacientes em consultório, eu explico da seguinte forma. Vocês gostam dos Simpsons? Eu sempre gostei do seriado dos Simpsons. É uma crítica social constante, mas que ajuda a gente a melhorar alguns pontos até na nossa vida mesmo, de uma forma bem humorada. Você enxergar algumas coisas da sociedade, da nossa vida para melhorar. Tem um episódio dos Simpsons onde o Homer Simpson fica no comando da usina nuclear de Springfield, enquanto o chefe dele vai buscar rosquinhas, os donuts, né? E aí o chefe fala para ele, se essa luz acender e essa sirene tocar, resolva o problema. Aí, coincidentemente, quando o chefe sai para buscar rosquinhas, o Homer tá lá sem saber muito bem o que ele tá fazendo, porque o Homer é uma caricatura de muitos da nossa sociedade atual, né? E aí o Homer começa, né, a tocar a sirene e a luz a piscar. O que ele faz? Rapidamente quebra a luz e desliga os fios da sirene. O que aconteceu? Ele resolveu o problema? Depende. O que é o problema que era para ser resolvido? Para ele, o problema era a sirene alta e a luz atrapalhando. Então ele resolveu o problema para ele. Mas ele resolveu o problema que estava causando a sirene e a luz de dispararem? É claro que não. E a usina, minutos depois, superaqueceu. É a mesma coisa dentro do nosso corpo. Muitas vezes, aquela dor de cabeça, aquele cansaço, aquela tontura, aquele peso inadequado, tudo isso são sintomas. Aquela pressão alta, aquela glicose alta. Se você não resolver a causa, enquanto você está tomando remédios para os sintomas, se eles aliviarem demais, a maioria das pessoas deixa de buscar as causas e prefere desenvolver uma dependência do remédio, enquanto a causa pode continuar dentro de você, piorando. E um dia ela aflora com alguma coisa muito pior, sabe? E aí o que acontece? A pessoa fala, nossa, teve um infarto, nossa, um derrame, nossa, uma diabetes de repente, nossa, uma pressão alta de repente. Não, meu filho. Aquilo não aconteceu de repente, aquilo está chocando dentro de você há um tempão e pode procurar que a maioria das pessoas esteve usando remédios ou ignorando sintomas por muito tempo. Sintomas que estavam sendo a forma do organismo de mostrar que algo estava errado e que as causas precisavam ser combatidas nos bastidores. Ok? Então, entenda, quando você usar remédios, tem que ser uma coisa que você use para você ter um alívio dos sintomas, para poder te deixar um pouco mais confortável para ir buscar a resolução das causas. Ou então você usar o remédio ou os remédios enquanto você combate as causas. Senão, dentro de você, o que estava causando aquilo só tem dois caminhos. Ou seu organismo vai resolver, porque você mudou alguma coisa, fez alguma coisa junto com o tratamento e ele vai conseguir resolver, ou vai agravando-se até uma doença mais grave que requeira mais remédios e tratamento das causas ou te leva à morte. É simples assim. Tá bom? Volto a dizer para vocês, os hábitos de vida é que são a base, junto a suplementos.
tá? Que muitas vezes resolvem. Junto a nutrientes específicos, suplementos quando necessários, quando só a nutrição não traz as substâncias necessárias, mais ainda do que remédios. É o que eu falo lá no Remédios Não Precisar, ou na palestra Antes dos Remédios, que você pode buscar no Google, bota Antes dos Remédios Ícaro, no Google, no YouTube ou no meu site. Gente, hoje em dia, a maioria das especialidades médicas sérias está colocando claramente que a maior parte das doenças é curável ou tratável quando você melhora os hábitos de vida. Água, alimentação, exercícios, sono, respiração, pegar sol do jeito certo, desestressar, desintoxicar, cuidar do bem-estar de mente, espírito e social. Tudo isso está lá no icaro.med.br/saúde e principalmente no icaro.med.br/12 passos. Eu explico lá gratuitamente para vocês. Você só tem que acessar. Não tenha preguiça de acessar. Acesse, assista os vídeos, faça suas anotações e você vai ver que se você melhorar o seu estilo de vida, você dá para o seu organismo as condições básicas para o seu organismo tratar e até se curar da maior parte das doenças, sintomas. Tudo bem? Então, antes de recorrer a remédios, eu sonho com um mundo onde as pessoas vão primeiro olhar para dentro, olhar para os seus hábitos de vida e corrigir o necessário. Se você já está nessa vibe, o que eu te recomendo é, vai lá no icaro.med.br/questionário, tá? Eu bolei um questionário que eu apresentei no Congresso Internacional de Ortomolecular de 3 anos atrás e é usado por dezenas de milhares de médicos e nutricionistas e profissionais de saúde, educadores físicos e tudo, desde então, tá? Você vai lá, preenche o questionário, ele é de autodidatismo, você consegue preencher e você mesmo vê o que está errado na sua vida, o que pode ser melhorado, para você depender menos de remédios ou não depender, tá bom? Vai lá no icaro.med.br/questionário. Beleza. Então, olha só, quando você só usa remédios e não muda nada na sua vida, o que vai acontecer com você? Você está sedando os sintomas. Ou seu organismo lida com as causas, ou você vai agravar cada vez mais do que estava causando aqueles sintomas, mas você vai ter a falsa ilusão, né? A falsa sensação de que você está melhorando. Na verdade, ou seu organismo se livra das causas, ou a sensação é falsa. Só que as causas pararam de te dar sinal porque você está sedando os sinais. Por exemplo, vamos supor que você tem uma pedra no sapato. O que você pode fazer é o seguinte, você abre o sapato, né, tira o sapato, remove a pedra. Ou então, você continua sentindo o incômodo da pedra ali dentro, a pedra vai começar a ferir seu pé, quando começar a ferir e inflamar, você toma um anti-inflamatório. E passa a vida inteira tomando anti-inflamatório, enquanto a pedra vai moendo o seu pé. Vai chegar um momento em que você vai ter que parar porque o pé vai estar em carne viva, você não consegue mais andar, ok? Agora, você esse tempo todo podia ter removido a causa, que era a pedra no sapato. Mas você pode ter ganho vários anos onde você não teve que lidar com a causa. Por quê? Porque você tomou anti-inflamatório. E o que te incomodava na pedra, que era a causa, que era a dor, a inflamação e tudo, você sedou. Quando finalmente você resolve tirar a pedra, pode ser que o pé já esteja todo danificado. É isso que acontece na nossa vida, gente, quando você usa remédios por muito tempo. Se você está precisando por muito tempo, toda vez que você tenta tirar o remédio, você piora, cadê a resolução das causas? Tudo bem, eu sei que tem algumas doenças que você precisa controlar com remédios depois que ela aparece. Por quê? Muitas vezes no começo você poderia ter feito alguma coisa antes, mas depois que ela já está lá, pode ser que você não consiga mais curar, pode ser que você precise só tratar mesmo e precise do remédio cronicamente. Isso é um caso bem mais raro, tá? Mas na maioria das vezes, quando você resolve as causas, você não vai precisar do uso crônico de remédios. Isso tem acontecido muito, principalmente na psiquiatria. Tem vídeos que já estão mostrando que a maior parte dos investimentos estão focados em algumas áreas, entre elas da indústria farmacêutica, né? Entre elas da psiquiatria. Por quê? Está cada vez mais fácil criar rótulos psiquiátricos e fazer os colegas médicos pensarem que
Distúrbio psiquiátrico, o principal tratamento é com remédio. Não. Tem pesquisas mostrando que a maior parte da maioria dos remédios psiquiátricos age por efeito placebo ou age por anti-inflamação cerebral e a gente está aí achando que a hipótese é falta de neurotransmissores, sabe? Ou então que a maioria das pessoas tem distúrbios funcionais do dia a dia que deveria resolver por hábitos saudáveis de vida, por meditação, por respirar melhor, mudar sua conduta ante o estresse, suplementos e alimentos adequados, mas tem muita gente que está criando, principalmente muitos da indústria farmacêutica, criando rótulos, ensinando qual rótulo na faculdade de medicina, né? Qual é o rótulo, como diagnosticar e qual remédio para tratar. E isso não é o ideal, ok? Então, cuidado com o uso crônico de remédios que muitas vezes ceda sintomas, mas não resolve as causas. E aí as causas podem ficar se agravando dentro de vocês e aí, de repente, né? Algo que começou só com sintomas isolados vira uma doença e vai se agravando cada vez mais, tá bom? Entenda, todo remédio, sem exceção, causa efeitos colaterais. Ponto. Por quê? Porque todo remédio é uma substância estranha ao organismo. Então, quanto mais tempo você usa ou doses altas, maiores as chances dos efeitos colaterais se tornarem aparentes para você. Pode ser que você sinta os efeitos colaterais, mas não dê muita importância, ou toma outro remédio para os efeitos colaterais, mas todo remédio é uma substância estranha para o organismo. E todo remédio causa efeitos colaterais. Quanto tempo vai demorar para eles serem incômodos ou para você dar atenção para eles, alguma coisa assim, é com você, tá bom? Mas sempre causam. Entenda, suplemento sempre vai ser uma substância que o organismo reconheça, tá certo? Como dele ou como da natureza e que ele usa para poder funcionar, tá bom? O ácido alfa-lipoico, as vitaminas do complexo B, sabe? L-carnitina, por aí vai, tá bom? Agora, quando você usa uma substância estranha ao organismo, ela pode até ser benéfica para o uso crônico e tudo, mas ela causa algum efeito colateral, como o AS, o ácido acetil salicílico, tá? Que muitas pessoas usam, a metformina, sempre vão causar efeitos colaterais. Então, o melhor é resolver as causas para não ficar dependente cronicamente de remédios, tá bom? Dependência. Todo remédio, se você não resolve as causas, tem grandes chances de causar uma dependência. Quanto mais tempo você usa, e você vai ver que está dependente quando você tenta tirar o remédio e os sintomas voltam, ou algo se agrava, ou você tem um piripaque aí, ok? Então, assim, quando você não resolve as causas, aquele efeito de alívio que você tenha, ele vai depender da substância do remédio estar presente. Então, se você toma o remédio, tem um alívio dos sintomas, mas ao mesmo tempo você está tratando as causas, você está melhorando seu estilo de vida, está suplementando se necessário, está vendo o equilíbrio de hormônios, de neurotransmissores, pode ser que depois de um tempo seu médico, se for um cara bem antenado, atualizado, que se importe mesmo com você, ele vai tentar ir diminuindo o remédio e retirar porque você já pode estar curado, adequadamente tratado, ok? Mas, se toda vez que você tenta tirar a substância, você desenvolve algo ou voltam os sintomas, você já é um dependente químico daquela substância, ou porque ela causou um grau de dependência, ou porque você não combateu as causas, e aí, toda vez que você tira, as causas continuavam lá, os efeitos reaparecem, tá bom? Essa história das propagandas, ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Como assim, gente? Não é por aí. Eu quero que vocês entendam que ninguém aqui deve fazer automedicação. A gente não deve buscar remédio para sintomas antes de buscar o que a gente está fazendo errado na nossa vida para estar com aqueles sintomas. Tá certo? Agora, daí a você pegar como as propagandas falam, se for uma coisa boba, um sintomazinho, uma dorzinha de cabeça, sabe? Uma tontura, uma queimação, você usa o remédio primeiro e se os sintomas persistirem, você vai ao médico, isso é induzir a automedicação, gente. Então isso não está adequado também.
Mas tem gente que gosta de reclamar. Ai, doutor Ícaro, mas nem todo mundo pode consultar um médico como você. Ou o sistema de saúde está inadequado. Quando você vai ver, eu já corri atrás algumas vezes de olhar o perfil de algumas pessoas que opinaram assim nos meus posts. Quando fui ver, tem foto da pessoa se entupindo de cerveja na praia ou numa comemoração. Ou foto da pessoa comendo, postando suas refeições cheias de pão, ou cheia de carboidrato, ou cheia de lasanha, sabe? Ou então a pessoa se entope de carne, ou é sedentária, está fora do peso. Gente, tudo isso causa sintomas. Então, ou você muda o que te trouxe aqueles sintomas e doenças, ou você não está fazendo o necessário para mudar, para ter resultados diferentes, e aí vai acabar viciado, entre aspas, em sintomáticos, tá bom? E não se esqueçam, existe uma coisa chamada iatrogenia. Todo remédio, se você tomar por muito tempo, vai acabar causando algum outro sintoma, algum outro distúrbio. Por exemplo, a gente sabe hoje em dia que o uso dos omeprazol, pantoprazol da vida, ranitidina e companhia, vai acabar causando a médio e longo prazo uma osteoporose, uma má absorção de proteínas, uma má absorção de vitamina B12, por aí vai, a má absorção de minerais. Ok? Isso é iatrogenia. De repente, você pega e descobre o porquê da acidez e ao invés de ficar só dando antiácido, pode até dar por um curto período de tempo se a pessoa está muito incomodada, mas ao invés de ficar dando só antiácido, você pega e resolve a causa e aí a acidez resolve por tabela, a pessoa para de tomar o remédio e para de desenvolver efeitos daquele remédio. E muitas vezes também o remédio causa doenças ou coisas mais graves. Por exemplo, teve um exemplo 10, 15 anos atrás de um remédio que a indústria farmacêutica garantiu que era seguro para a classe médica. Eu lembro que eu estava começando a minha carreira médica, que era o Vioxx, um anti-inflamatório, e que depois teve que sair do mercado porque tem a suspeita de quase 200 mil mortes por causa dele, por problemas cardiovasculares, infarto, sabe, por conta do remédio. Então, ainda tem essa. Remédio, às vezes ele é liberado e quando você vai ler a bula, o remédio ainda está numa fase meio que experimental, não se sabe a médio e longo prazo que ele vai causar, ele pode causar sintomas e doenças. Tá bom? Cuidado com a polifarmácia. O que é polifarmácia? Usar vários remédios ao mesmo tempo. Todo paciente que tenha que usar vários remédios ao mesmo tempo deveria ler as bulas para poder ver se um não tem interação com outros, que de repente estão sendo usados juntos, ou com suplementos e outras substâncias. Infelizmente, a maioria dos colegas médicos desconhece a maioria das interações entre substâncias. Existem até aplicativos hoje em dia que o colega médico pode pagar, tem uns gratuitos, onde ele poderia jogar o que ele está prescrevendo, quando vai prescrever muitos remédios, para ver as interações, mas a maioria dos médicos não faz isso, tá, sabe? Eu fazia isso no passado, tinha um Palm que tinha um aplicativo desse para poder jogar, só que dá um pouco mais de trabalho e muitas pessoas não fazem. Então, é você, paciente, quem eu recomendo que se estiver tomando muita coisa, jogue na internet, em bons sites, é claro, tá? E informe-se sobre as interações, leia bulas, porque muitas vezes tem sintomas ou doenças que podem ser agravados pela associação entre medicamentos, tá bom? E, é claro, entenda que a mesma indústria farmacêutica que fabrica remédios é uma indústria que fabrica também a matéria-prima dos suplementos, tá? De vários suplementos, só que eles são vendidos para as farmácias de manipulação, para as fábricas de suplementos e essas vão botar nas suas cápsulas, nas suas fórmulas. Tá bom? Então é a mesma indústria farmacêutica que está por trás. Então é uma questão da gente realmente checar a adequação do remédio ou do suplemento. E entendam, chá é remédio, porque os compostos da planta ali, fitoterápicos, estão ali, ok? Quando você usa, por exemplo, um suplemento, mas numa dose altíssima, ele está sendo prescrito como uma dose de remédio, quando passou da dose que seria de suplementação. Então a gente tem que tomar cuidado, porque remédio, hoje em dia, muitas coisas podem funcionar como remédios, tá bom? Bom, sobre a indústria farmacêutica, eu queria que vocês depois pesquisassem no YouTube História Indústria Farmacêutica, tá bom? Vale a pena assistir os vídeos que vão aparecer.
Por quê? A indústria farmacêutica foi criada em origem para ganhar dinheiro, não foi para ajudar pesquisando remédios para salvar o mundo. Não. É questão que eles fazem de ver o que tem mercado, pode dar dinheiro, tá bom? De uma forma mais fácil. E quando vai vender para o governo, o que o governo está precisando? Mas o lucro está sempre lá. Então não é que a indústria farmacêutica, os acionistas da indústria farmacêutica e os propagadores de laboratório sejam necessariamente pessoas ruins. Não são. Remédios têm o seu uso. Mas é claro que tem gente ruim dentro de tudo isso também, tá? Que quer induzir o máximo possível do uso de remédios, que não quer perder dinheiro, que tinha problemas que poderia resolver da população pesquisando remédios para curar, não só tratar e controlar, e usam o conhecimento que tem, as indústrias que tem, para ganhar dinheiro como principal objetivo. Ok? Isso realmente existe. Mas eu quero que vocês entendam lá que a indústria farmacêutica, ela vem tentando desconstruir na cabeça de nós a importância de coisas como homeopatia, como medicina chinesa, como cromoterapia, aromaterapia, ortomolecular e várias coisas que funcionam, reiki, meditação de uma medicina natural, ok? Por quê? Para ver se você pula cada vez mais para remédios, como se fosse o salvador da sua saúde. Primeiro, remédios não previnem doenças. Me diga um remédio que previne doença. Não previnem. Remédios tratam sintomas. Nem costumam, a maioria deles, tratar as causas. Tá? Alguns até ajudam a tratar, mas a maioria é mais para sintomas. Então, vale a pena você ir lá depois no YouTube e pesquisar isso, ó, História Indústria Farmacêutica, e assistir os vídeos. Vocês vão ver que tem muitas formas que a indústria farmacêutica tem usado para induzir não só nós, médicos, mas para induzir também vocês, pacientes, a procurar o médico já falando que remédio que você gostaria. Lá nos Estados Unidos tem uma frase que a maioria dos marqueteiros que a indústria farmacêutica tem contratado já coloca nos anúncios. Ask your doctor, que significa pergunte para o seu médico. Aí fazem aquelas propagandas altamente emocionais. Nossa, eu na TPM, eu não consigo viver, eu maltrato minha família, meu relacionamento tá por um fio, sabe? Com aquele fundo cinza, sabe? Aquela musiquinha emocional e uma mulher que quase tenta o suicídio e daqui a pouquinho o ambiente se ilumina quando alguém fala pra ela do rararara, sabe? Que muitas vezes é um remédio antigo, mas que agora inventaram uma nova aplicação pra ele e vendem mais caro, sabe? Então assim, as propagandas têm ficado cada vez mais emocionais, cada vez mais com celebridades que na maioria das vezes não usam aquele remédio, porque a maioria das celebridades que se preocupa realmente com saúde, mesmo quando aparece em propaganda, quando você vai ver na vida do dia a dia, consome orgânicos, pratica exercício físico, come melhor, pratica meditação, procura dormir direito. Alguns até vão para balada e tudo isso aqui, mas não fica sustentável isso por muito tempo. Então, pergunte-se, a celebridade que está fazendo a propaganda do determinado remédio, ela usa aquele remédio mesmo que ela está propagando para você? Muitas vezes não. E você está ali por um gatilho de confiança, de empatia, sabe? Querendo usar. E às vezes você pergunta para um médico mais convencional e infelizmente o colega conhece aquele remédio, vai te prescrever depois de 5 a 10 minutos de consulta e te pergunto, ele é o mais adequado para você ou o colega também recebeu muita buzinada no ouvido de representante de laboratório, estudo viciado, gente falando em congresso, que foi pago para falar bem do remédio, e ele não é tão bom assim, ou tão necessário assim. Tá bom? É claro que eu volto a dizer para vocês, cuidado com esse negócio de olhar a propaganda na internet ou na televisão e falar, nossa, vou tentar esse remédio. Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, isso está chegando no Brasil. Você pode ligar para 0800 e pedir uma amostra do remédio. Chega para sua casa junto com o bilhetinho. Não use antes de perguntar para o seu médico. Gente, se chegou uma medicação que o comercial fez você se interessar e ela chegou na sua casa com um bilhetinho, pergunte para o seu médico. Você acha que a maioria das pessoas vai usar por conta própria ou vai perguntar para o médico? Sabe? E isso está chegando no Brasil também, em breve. Então você tem que tomar cuidado, sabe? Por conta de tudo que eu já falei nessa live.
Entenda que a maior parte da saúde não depende de remédios, mas depende de você melhorar seu estilo de vida, de verdade. A maioria das pessoas que usa remédios cronicamente não quer mudar de forma profunda seu estilo de vida. Quer tomar alguma coisa que permita que ela siga em frente do mesmo jeito, porque aquilo é zona de conforto, com algum alívio do sofrimento, sofrimentos que vêm justamente porque ela não vive direito, ok? Então a maioria das pessoas quer alguma coisa que entre na vida, modificando o mínimo possível, uma pílula mágica que ela siga em frente. Só que o que mais resolve não é isso. O que mais resolve é você melhorar seu estilo de vida, que está lá no icaro.med.br/saúde, que você precisa fazer gratuitamente, e o que está no icaro.med.br/12 passos. E você pode começar hoje a melhorar isso, olhando que está no icaro.med.br/questionário. É um questionário que eu desenvolvi para você ver o que está mais errado na sua vida e o que mais deve estar causando sintomas. Você resolve bem, tá bom? Entenda que a maior parte da saúde não depende de remédios, mas depende sim de você melhorar seu estilo de vida e não achar que remédios sozinhos vão te curar, tá? E não adianta ficar reclamando, eu não tenho acesso à medicina de qualidade, sabe? Se você fuma demais, se você bebe demais, se você é estressado demais, se você não se preocupa com a alimentação, sabe? Eu conto uma história mais recentemente para os meus pacientes de um excelente nutricionista, vez por outra ele assiste minhas lives, vamos ver se ele vai se reconhecer, que ele comprou um carraço e ele mora lá no Nordeste, e aí pegou o carraço dele, excelente, e foi pro litoral, mas esqueceu de abastecer na cidade que ele mora, cidade grande, capital. E aí no meio do caminho olhou lá, putz, vou ter que abastecer aqui mesmo. Parou num posto de beira de estrada, posto de não boa procedência, e botou o combustível que deu no carro. Resultado, o prejuízo de quase 50 mil reais, 50 a 70 se eu não me engano. Por quê? Gasolina adulterada. Então, gente, se você coloca gasolina adulterada, materiais adulterados no seu carro todos os dias, não reclame dele pifar. Então você não respira direito, quer dizer, o oxigênio entra mal, você não toma água direito ou não se preocupa com a qualidade da água, então a água entra mal, você não se preocupa com a qualidade dos alimentos, sabe? Não dorme direito, não se exercita com qualidade, faz de qualquer jeito, não pega sol direito, se intoxica o tempo inteiro com cigarro, com bebida, com noitada excessivamente, sabe? E depois reclama que você tem muitos sintomas e doenças, que os remédios não estão funcionando, dos efeitos colaterais, que você não tem saúde. Gente, você está tendo o que você merece. Então melhore o estilo de vida antes de buscar remédios. Por quê? Remédio só funciona mesmo a ponto de um dia você poder abandoná-lo e ficar com um estilo de vida mais saudável em quem melhora o estilo de vida junto. É o que eu falo e o que eu mais baseio a minha prática médica em consultório. Se você quiser saber no que eu baseio, tá lá no icaro.med.br/como eu trabalho, tá bom? E olha, eu preciso dar duas dicas finais para vocês, tá? Vocês precisam ser os principais interessados na saúde de vocês, senão vocês viram presas fáceis para morrer tomando um excesso de remédio, tá? Então, prescrever um remédio para vocês, leiam as bulas. Mas foi um remédio natural, um chá, um fitoterápico, não veio com bula. Vá na internet, em bons sites, tá? Bons sites, e busque sobre os remédios. Eu indico bons sites lá no icaro.med.br/60 dicas. Um dos slides lá tem dicas de sites para vocês buscarem os suplementos, os remédios de vocês e saberem sobre eles. Sejam os maiores interessados na saúde de vocês. A maioria dos pacientes que eu atendo e que eu gosto de ficar com eles, que eu facilito a consulta comigo, sabe? Agendas, eu estou reduzindo a quantidade de horas que eu vou desempenhar em consultório. Por quê? Porque tem tido muito convite para palestra, para curso, sabe? Para produtos online para ajudar as pessoas. E eu quero ter um tempo para isso também, principalmente palestra, que eu adoro dar palestras, sabe? Eu estou reduzindo meu tempo de consultório e eu quero ficar com pacientes que sejam aqueles que querem realmente melhorar a saúde, aqueles que querem melhorar o estilo de vida, aqueles que estão abertos a isso. E a maioria dos meus pacientes hoje em dia, graças a Deus, é daqueles pacientes que vai à internet, que busca bons sites, sabe? Que busca boa informação, mas não é assim no site do vovô Juquinha, no Velhos Companheiros de Guerra, ou seja, você vai procurar informações em locais de qualidade, que eu já falei, lá no icaro.med.br/60 dicas,
tem um slide que indica para vocês bons sites, para vocês buscarem também referência de substâncias. E lá no icaro.med.br/indicações, vários colegas bons de peso para vocês seguirem as postagens e aprenderem mais sobre saúde. Então, vocês, pacientes, têm que buscar as bulas dos remédios que passaram para vocês e ler as bulas, porque se você apresentar algum sintoma ou alguma doença que está lá, você já sabe que aquele remedinho pode ter causado, pode ter piorado, você já fica de olho, sabe? Senão você vai confiar cegamente em alguém que vê 200, 300, 1000 pacientes por mês, sabe? Você acha que vai lembrar do seu caso, vai conseguir dar o acompanhamento detalhado para você, vai conseguir prestar a devida atenção? Muitas vezes, infelizmente, não consegue, tá bom? Então leia bulas, faça as relações, jogue em programas, tem como na internet, hoje em dia, ou aplicativo de celular, onde você pode jogar, ver interações medicamentosas. O ideal é tomar o mínimo possível de remédios, sabe? E se você for num consultório, numa consulta onde não é para um caso de urgência ou emergência, e o colega profissional mal te ouviu e já te entupiu de remédio, minha dica para você é: procure descobrir as causas e abordar as causas e tratar as causas, porque ficar usando remédio cronicamente tem mais chance de te adoecer por conta das causas irem se agravando dentro de você ou causar uma dependência química. Então leia bulas, procure bons sites de qualidade para você se informar, tá certo? Sobre o que você está tomando, o que você está botando no seu organismo, sobre os efeitos colaterais possíveis, as interações medicamentosas, porque isso vai ajudar você de verdade a viver melhor, tá bom? E a base, dependa o mínimo possível de remédios e assista o que está lá no Antes dos Remédios, tá? É só você buscar Antes dos Remédios Ícaro no Google, no YouTube ou Antes dos Remédios lá no icaro.med.br, na área de busca. Você vai ver que eu falei mais ainda, dei exemplos de substâncias e tudo, para ajudar você a depender o mínimo possível de remédios. Por que mesmo sendo médico eu venho aqui para conversar com vocês sobre isso? É parte da minha missão de vida, gente. Eu não estou vendendo nenhum produto para vocês, sabe? E não estou dizendo para vocês que remédios sejam uma coisa para você evitar sempre na sua vida. Todo mundo vai precisar de remédios ao longo da vida. Quando você toma um chá verde, você está usando um remédio fitoterápico no dia a dia. Por isso que não é bom tomar todos os dias da sua vida. Até os orientais dão uma folgazinha quando usam o chá verde, alguns chás no dia a dia. Tá certo? Agora, eu digo para vocês como médico, as pessoas que têm mais saúde, elas dependem o mínimo possível de remédios ou não dependem. Porque Deus é pai, não é padrasto. A máquina que você tem de corpo e de mente, ela é uma máquina que Deus colocou aqui para ser perfeita. Você tem que cuidar dela direito, dar condições para ela funcionar direito, que são os hábitos de vida que estão lá no icaro.med.br/12 passos e no icaro.med.br/saúde. Ok? E procure profissionais de saúde para te acompanhar, com quem você possa dialogar, tirar dúvidas, saber para que serve, o que foi prescrito e tudo. Se não, gente, que acompanhamento é esse, onde você recebe um monte de suplemento e até remédio e você não sabe direito para que eles servem? Ou você vai ter que correr atrás, ou vai ter que trocar de profissional, talvez. Ok? Eu sou Ícaro Alves Alcântara, meu site é o icaro.med.br. Siga-me nas redes sociais, instagram.com/drIcaroalves, youtube.com/drIcaroalves, facebook.com/drIcaroalves. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus.